Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara Vale, esse é o meu canal. Esse vídeo tá pra sair há muito tempo. Ano passado, em 2022, eu comecei a gravar ele, mas eu meio que desisti porque não tava ficando legal. E agora vai ser como tiver que ser, porque essa é a minha última semana de home care. E aí, eu queria contar um pouquinho pra vocês como foi a experiência de trabalhar nisso e por que eu estou deixando esse serviço. Apesar de agora eles estarem dando visto tanto para healthcare como home care, eu desisti e decidi optar por fazer outra coisa que me desse um pouquinho mais de dinheiro, porque infelizmente dentro dessa área eu não estava conseguindo fazer muita grana, apesar dos pesares, né? Apesar deles estarem precisando muito, companhias estarem oferecendo um bom preço, mas infelizmente essa companhia que eu estou não me ofereceu um bom salário. Outras companhias que eu fui fazer o teste eram muito burocráticas. Eu falei com outras pessoas que já trabalhavam e disseram que era meio complicadinho. Não tentei ser healthcare em nursing home. Quer dizer, fiz alguns testes, mas acabei desistindo no meio do processo. E tô optando por fazer outra coisa, que em um outro vídeo eu vou mostrar pra vocês. Agora eu tô saindo do meu primeiro atendimento. Eu pedi para ficar em 2 horários só, porque eu já tô em outro emprego, esse emprego no qual eu vou ficar nesse momento. Então eu tô optando por fazer 2 horas só de manhã. Hoje é dia 20 de fevereiro e eu vou ficar até o dia 28. Dia 28 é meu último dia e aí eu finalizo esse serviço. Já terminei meus atendimentos por aqui. Como eu falei anteriormente, eu tô fazendo 2 atendimentos só. Mas queria explicar para vocês mais ou menos o que eu faço nesses 2 atendimentos. E depois eu vou falar do que eu fazia logo quando eu comecei a atender. Nesses 2 atendimentos, o primeiro atendimento, eu vou com uma senhora, as 2 são senhoras. E aí eu ajudo a passar creme nas costas, a fazer um pouquinho de massagem nas pernas. Eu não sou especialista em massagem, obviamente, eu faço o que eu consigo fazer. E ajuda bastante na circulação dela, ela faz alguns exercícios também, que eu tô ali pra somente ajudar, não passei nenhum exercício nem nada, mesmo só pra fazer companhia e auxiliar e conseguir passar esses cremes e fazer com que a circulação, né, resolva. A segunda precisa de rollator, que é esse negocinho aí que eu vou colocar pra vocês na imagem. Ela anda de rollator e de bengala, dores fortes no ombro, então ela não consegue se trocar sozinha, ela precisa de ajuda para isso. Todo dia de manhã ela toma banho, preciso ajudar ela a se despir, aí ela vai tomar banho sozinha, de bonitinha. Quando ela sai, eu ajudo ela a se vestir e esse é o meu trabalho. Eu passo mais ou menos uns 30 minutos com essa segunda, mas é pago pelo valor inteiro, pela hora inteira. Pagamentos, né? Porque geralmente as pessoas perguntam. Hoje eu tô recebendo 13 euros a hora, mas eu não tô fazendo tantas horas semanais, né? Eu faço segunda a sexta, 2 horas. No início eu recebia 12 e depois que eu fiz o QQI subiu para 13 e ia subir para 13,50 agora. Tem uma amiga minha que fez farmácia que ela recebe 14 euros a hora. Meu namorado também, Douglas, que vocês já conhecem, já viram por aqui, ganha 13 já há algum tempo, porque ele é da área de educação física. Então depende muito de que curso você fez no Brasil para chegar aqui e começar a atender por um valor meio que justo, entre aspas. Eu esperava, depois de fazer o QQI, que eu fosse ganhar a mesma base que a minha colega que fez farmácia. Obviamente não foi o que aconteceu, eu comecei a ganhar a mesma coisa que Douglas. E aí eu fiquei assim, pô, já fiquei um pouquinho desmotivada, porque eu estudei pra caramba, fiz trabalhos assim, gigantes, enfim, esperava um pouquinho mais, né? Tem gente que paga muito mais, companhias que pagam muito mais, mas não foi esse o caso. Aí você me pergunta, Mayara, se por acaso você ficar doente, precisar faltar, eles cobrem esse valor? Não. Outra coisa que aconteceu foi Douglas, por exemplo, ele estava atendendo 2 senhores, esses 2 senhores foram na mesma semana para o hospital e ele ficou sem atendimento e por isso ele ficou sem receber e não colocaram outras pessoas no lugar. Isso pode acontecer, vai variar de companhia para companhia, mas foi o que aconteceu nessa companhia que eu trabalho agora. Outra coisa muito importante de ser falado é
que você precisa sim de um nível de inglês, pelo menos para intermediate ou intermediate, para começar a trabalhar. Ah, por que isso? Porque você precisa entender o que a pessoa quer e se comunicar o mínimo possível, né? Você não pode simplesmente chegar lá e não saber nada, não entender nada e só ir pela intuição, porque a gente trata com pessoas que precisam conversar às vezes, que precisam de determinado medicamento, então você precisa ler, você precisa reportar alguma coisa que aconteceu, então você precisa escrever e precisa responder o que eles estão falando. Então é necessário sim que você tenha um nível de inglês, pelo menos intermediate para começar a atender dentro dessa área. Outro ponto muito importante, isso vai depender de empresa para empresa, é o quanto você vai caminhar, o quanto você vai se deslocar. Porque o home care é você ir na casa de uma pessoa e depois de outra e assim vai. Normalmente você anda de 5, 10, 15, 20 até 30 minutos. Quando não, você precisa pegar um ônibus para se deslocar de um lugar para outro para ser mais rápido. Algumas cares, elas compram scooter ou bicicleta e aí fica um pouquinho mais fácil esse deslocamento. O problema é que normalmente aqui na Irlanda venta muito e chove. Então você pode enfrentar algumas dificuldades com relação a isso, principalmente na época de neve. A neve não é muito comum por aqui, mas pode acontecer, fazendo com que você adoeça mais fácil, porque você entra num ônibus quente, sai no frio, entra numa casa quente, sai no frio, assim não tem saúde que aguente. Nosso uniforme é basicamente uma batinha, a gente usa normalmente máscaras em todo o atendimento e luvas também, é super importante para o contato com o paciente para a gente ajudar a manejar sem contaminá-lo e higienizar a mão antes e depois com álcool em gel. Dia, né? Já estamos no outro dia e continuo gravando o vídeo a respeito do meu home care, que não deu para gravar num dia só. E vou falar um pouquinho dos atendimentos anteriores que eu tive. Bom, os meus primeiros atendimentos foram em Dulleary, foi onde eu morava, enfim, eu comecei a trabalhar, foi o primeiro lugar que eu morei, e depois eu vim pro centro. Mas lá era super de boa porque eu atendia 4 senhoras, a primeira ficava 10 minutos mais ou menos da outra, e as demais eram todas dentro de como se fosse uma nursing home, mas não era, eram umas casinhas individuais bem legais, então eu não perdia muito tempo me deslocando de um lugar para o outro. Quando eu vim aqui pro centro, eu comecei a atender 4 pessoas também, só que essas 4 pessoas eram distantes umas das outras. O primeiro era 8 horas e dá mais ou menos uns 30 a 40 minutos de ônibus da minha casa até a casa dessa primeira pessoa. Depois, mais 10 minutos de ônibus para a segunda pessoa, 5 minutos andando para a terceira e mais 15 minutos de ônibus para a última. Então, assim, ficava muito cansativo. Não é tão oneroso porque você paga €1 pela passagem, porém fica muito cansativo. Às vezes as pessoas querem que você faça várias coisas por elas e não dá tempo de fazer tudo porque é muita coisa para fazer e pouquíssimo tempo para se deslocar. Então você só faz o que tem que fazer rapidinho e sai. Dava tempo, mas era bem complicado. Depois eu pedi para não ter mais essas 2 chamadas, né? A primeira, no caso, e a última, para atender só esses 2 horários. Porque aí eu consigo ir de ônibus daqui para lá e andar de uma casa para outra, finalizar e voltar para o centro. A questão é o que a gente faz exatamente? Gente, as funções são diversas, porque depende muito do caso de cada pessoa, né? Se a pessoa consegue andar, se a pessoa consegue se mexer, às vezes você precisa trocar uma fralda geriátrica, que aqui a gente chama de NEP. Às vezes você simplesmente precisa lavar uma louça, estender uma roupa, fazer o café da manhã, porque a pessoa não consegue fazer sozinha ou tem alguma dificuldade. Enfim, são coisas mesmo que você ajudas realmente assim bem pontuais, né? E tem pessoas que simplesmente você vai para dar uma caminhada. Você chega lá, busca a pessoa, vai no parque, vai conversando, caminhando para a pessoa fazer o exercício, porque a pessoa precisa fazer o exercício.
ou você só senta e conversa com a pessoa. Lembra que a pessoa precisa tomar um remédio, né? Porque geralmente, como são idosos, são pessoas que esquecem normalmente dos remédios e tudo mais. Mas é basicamente isso que o home care faz. Ele vai de casa em casa, atendendo as necessidades do cliente. Não é uma tarefa difícil, mas também não é uma tarefa fácil, né? Porque você lidar com vários tipos de doença, vários tipos de pessoa. Então, além de você ter que ter uma grandíssima paciência, você tem que estar preparado psicologicamente que essas pessoas podem ir para o hospital, as pessoas podem morrer. Enfim, você tem que se cuidar mentalmente. No início, quando eu estava em Deliri, eu ficava muito mais tocada, né? Porque foi o início e tudo. Com o tempo você vai se dessensibilizando para esse tipo de coisa. Então você começa a reconhecer que é um ciclo da vida, que você precisa também ajudar outras pessoas. Eu não tive nenhum cliente que foi a óbito, mas o Douglas teve. Então você não se sente responsável, mas você acaba fazendo parte do dia a dia da pessoa, você ajuda. Então é como se fosse um amigo, né? Como se fosse um familiar, fica muito próximo, você fica muito ligado. Então o que se espera é que você tenha um preparo psicológico bom para enfrentar logo no início. Eu acho que no início é o mais complicado e depois você vai acostumando. Pessoa, né, do home care e tudo, mas normalmente eu ficava com clientes fixos. Né? Tem algumas pessoas que o schedule muda a todo tempo. As pessoas são mandadas para diferentes lugares. Mas não era o meu caso. Meu caso sempre foi, né, nesse sentido de atender sempre as mesmas pessoas nos mesmos locais, nos mesmos horários. Essa companhia que eu faço parte, ela tem a flexibilidade, por exemplo, de você conseguir organizar os seus horários. Preciso trabalhar, sei lá, 2 horas por dia durante a semana. Preciso trabalhar só os finais de semana o dia todo. Então depende muito, né? Você que acaba fazendo o seu schedule. E se eles precisam também de te dar mais horas, se precisam que você cubra alguém, eles geralmente ligam pra você, perguntam se você pode. Basicamente isso, mas tem companhia, gente, que não, que eles já te dão um horário ali fixo, te dão 3 dias de trabalho assim, hard, e 4 dias de folga. Depende muito de como a companhia funciona. A companhia que eu trabalho funciona assim. Outra pergunta que pode ser recorrente: qual é o melhor horário para estudar, né, para fazer o intercâmbio e atender os clientes? Eu sinceramente achei muito melhor você conseguir cliente pela manhã, pelo menos nessa companhia que eu estou. Não quer dizer que não tenha cliente, mas normalmente a gente tem cliente mais de manhã mesmo e à noite. Então, estudar à tarde de repente seria uma boa para você que vem fazer primeiramente um intercâmbio de inglês e vai de repente tentar um visto aí por essa área de home care, de healthcare. Lembrando que tem alguns requisitos também para você aplicar. Você precisa ter o QQI, precisa ter alguns meses de experiência. Então, se você está pensando em vir aplicar, venha preparado financeiramente, estude bastante inglês. Se você não sabe, antes de chegar, estude também, porque a chance de você chegar e entrar numa companhia de healthcare, de home care, é maior se você já sabe se comunicar ou entende bem o inglês. Bem legal também você fazer de repente pesquisar bastante a área antes de vir, né? Se você quer ingressar nesse meio. Se você tiver alguma experiência também no Brasil fazendo esse trabalho de cuidador de idoso, vai ser muito massa, porque as pessoas daqui levam muito em consideração. Se você tiver um curso, de repente, as pessoas vão levar ainda mais em consideração, enfim. Se organize direitinho se você quer trilhar esse caminho. Várias pessoas desistem porque para algumas pessoas pegam mais um lado do que o outro, né, psicologicamente falando também. E outras pessoas que seguem muito tempo. Tem pessoas que já estão em nursing home já conseguindo visto e tudo mais. E o visto daqui não é critical skills, então é general employment, se eu não me engano. E aí eles te dão um visto aí para você ficar uns 2 anos mais ou menos só trabalhando nessa área, mas você tem que estar focado em fazer praticamente só isso, porque eles dão o benefício aí do visto, mas você tem que estar disponível para trabalhar para eles full time. Então, talvez você não consiga fazer tantas coisas assim. Eu optei
optei por sair da empresa mesmo. Acho que nesse momento, para mim, é a melhor escolha. Depois eu falo um pouquinho mais da empresa que eu entrei agora, que é uma empresa meio que de segurança, que cuida da parte dos refugiados. Então, enfim, é legal, eu consigo fazer muito mais horas do que fazendo healthcare. E para mim o importante agora é juntar uma boa grana. Então, depende muito do que você quer a longo e curto prazo. Algumas pessoas podem perguntar também a respeito de quanto é o curso do QQY. O curso completo do QQY, a última vez que eu vi, ele está em torno de 1.000 euros. E é um curso online, tem um amigo meu que está fazendo, e ele falou que é super de boa. Se você já tem um nível de inglês, então você vai tirar de letra. Agora, eu, por exemplo, eu consegui fazer 2 módulos gratuitamente, que foi uma oferta da AGSI para jovens, mulheres, migrantes. E aí eu consegui fazer esses 2 módulos. Mas você consegue completar todos os 8 módulos se você pagar pelo curso inteiro. E é melhor porque geralmente as empresas vão preferir pagar mais para alguém que tem um curso completo e não vão pagar tão bem para uma pessoa que tem só os 2 módulos. Então é melhor fazer tudo. E aí, se você me pergunta se é melhor fazer no Brasil ou aqui, se você tiver uma grana guardadinha para fazer aqui, melhor fazer aqui. Porque se você fizer só o curso no Brasil e não tiver experiência, eles vão levar em consideração, mas eles vão precisar que você refaça o curso aqui também em inglês, porque tem algumas normas, algumas coisas diferentes do Brasil, né? Então, se der, faça aqui. Decidi finalizar o vídeo ontem, 3 dias já de gravação de vídeo, falando do home care. Mas queria agradecer muito vocês ficarem até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder assim que possível. Se quiserem também, na legenda tem o meu Instagram, me sigam lá. E cheguem comigo, perguntem coisas. É super importante a gente ter essa comunicação, principalmente quem tá vindo pra cá, né? E, enfim, tá tentando pleitear uma vaga, um visto, algo diferente. É isso, gente. Muito obrigada por ficar até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.